Hoje é sexta-feira 13, o dia do azar. O 13 é um número mágico para muitos dos satanistas e eles dirigem-se aqui à Serra de Sintra, onde nos encontramos, para realizar alguns dos seus rituais. Os locais escolhidos são a Gruta do Monge, o Castelo dos Mouros e o Alto de Santo António. Nesses locais eles realizam os seus rituais que não têm nada a ver com os rituais que o cinema nos convenceu que existem, ou seja, não envolvem sacrifícios de animais, não envolvem sacrifícios humanos, nem envolvem propriamente orgias sexuais. O nosso satanismo, o satanismo português, é um satanismo muito mais intelectual e é esse satanismo que vamos hoje conhecer aqui na misteriosa Serra de Sintra. Estamos na Gruta do Monge, que é um dos locais escolhidos para a realização de rituais satânicos, e vamos entrar para ver o que é que encontramos lá dentro. Aqui temos o pentagrama. O pentagrama é uma estrela invertida que representa a negação dos valores cristãos. Tem um bode lá dentro que é o símbolo da fertilidade e é também o símbolo do paganismo. E temos aqui também connosco a Constança, que é uma satanista, e vou começar por lhe perguntar o que é para si ser satanista, Constança? Primeiro eu gostava de fazer uma retificação. A sociedade condicionou muitas coisas, inclusive o próprio nome de vários rótulos e de categorias e até das próprias religiões. Nesse sentido, eu recuso-me a ficar dominada por categorizações que já estão a priori pré-estabelecidas e criei uma espécie de um sistema alternativo que se chama dimensionismo, e que pode até ter a ver com a própria evolução do satanismo, que acabou por se distanciar daquele satanismo que era o satanismo medieval inspirado na Bíblia. Então qual é o seu satanismo neste momento? Portanto, o meu satanismo eu defino como dimensionismo e basicamente tem a ver com a interseção de dimensões. Ou seja, ao explorar as vias do meu cérebro, eu estou também a explorar o cosmos. E isto também está dentro inserido da maneira como eu vejo o pentagrama. Porque o pentagrama é... Como é que eu ia te explicar? São as forças de vários elementos reunidos, 5 elementos, que é o espírito, a água, o ar, a terra e o fogo. E esses elementos estão todos em interação com o homem. Como é que se utiliza este pentagrama em rituais? O pentagrama é utilizado em rituais, mas já uma coisa importante nos rituais é desenhar um círculo no chão, que é justamente para fazer uma diferenciação entre a dimensão exterior e a dimensão interior, quase como se fosse uma espécie de um microcosmos e de um macrocosmos. E o pentagrama deve ficar dentro do círculo. E depois isto depende, os rituais são uma coisa individual. O ritual pode passar de um plano físico simplesmente para um plano mental, onde a pessoa usa técnicas de focalização para tentar ver desde paisagens a figuras, a demónios misturados com anjos que possam aparecer na mente. Quando orientei o primeiro grupo satanista, não foi bem aqui em Portugal. Eu comecei em Angola, que era uma colônia portuguesa, em 68. De 68 a 73, orientei o primeiro grupo lá. E em 73, mais ou menos a partir de outubro de 73, eu tive o primeiro grupo aqui em Portugal, que esteve de 73 até 81, 82. Se o satanismo é uma ameaça para a Igreja Católica, de certa maneira é uma ameaça não para a Igreja Católica, mas para toda a humanidade, para toda a sociedade. O satanismo existe, as seitas satânicas existem, portanto, pessoas que realmente têm a sua liturgia própria dedicada ao Satanás. E, na minha perspectiva, realmente essas pessoas, e sobretudo juventude, porque há hoje em dia muita juventude, é uma juventude que para mim não traz bem nenhum à sociedade, e, portanto não apenas à Igreja, mas não traz bem nenhum à sociedade,
Dessa maneira, de facto, é qualquer coisa que nós devemos ter muita atenção, porque estão muito desenvolvidos, seja na América, seja um pouco por toda a Europa, etc. Um pouco de atenção em relação, de facto, a esse fenómeno novo, que é um fenómeno novo, que tinha desaparecido, mas que reapareceu há coisa de 50, 70 anos novamente, e por isso, como ameaça, é, de facto, de certa maneira, acho que é uma certa ameaça para a Igreja, mas para toda a sociedade, em primeiro lugar, para toda a sociedade. E o satanismo é uma sociedade secreta? Acaba por ser, se nós tivermos em conta que se baseia também em trocas de ideias e isso entre pessoas que partilham mais ou menos os mesmos ideais. E sinceramente... Há muita gente que partilhe consigo esses mesmos ideais, aqui em Portugal? Eu tenho vários amigos que pensam da mesma forma que eu penso e a coisa que nós mais gostávamos era género de ter um espaço na natureza, uma quinta, onde pudéssemos recriar a nossa vida, recriar uma pequena comunidade que voltasse quase género às origens. Éramos contrários aos princípios cristãos, não aceitávamos o dar a outra face, mas isso não indicava que não tivéssemos amor. Amor também existia. Como é que eu interpreto realmente no livro as novas seitas satânicas? Interpreto-as a partir da história. Primeiro, a partir da história, e não há dúvida nenhuma que os dois grandes homens, portanto, do satanismo atual, que é o Crowley e é o Anton LaVey, portanto, já faleceram, partiram precisamente desse princípio que era necessário apanhar as forças profundas, satânicas, que existem dentro de todos nós, isso não há dúvida nenhuma que existem forças esquisitas, estranhas, para que realmente, uma vez apaziguadas, nós possamos viver em paz com essas próprias forças e de maneira que essas forças nos deem, portanto, nos deem um poder, nos deem um dinheiro, nos deem enfim, por aí fora. A Bíblia, de facto, nos afirma que há o Satanás, mas aí há muitas ideias, e quer dizer, há muitas ideias que têm que ser postas mais ou menos no seu lugar, quer dizer, tem que haver muitas divisões. Uma coisa são aquilo que realmente se fala de demónios, daimonia, que é o neutro, os demónios que se fala tantas vezes nos Evangelhos, Jesus curou endemoniados. Portanto, os endemoniados eram pessoas que tinham forças ocultas, forças especiais, e que correspondem propriamente com disfunções psicológicas, portanto, com as nossas doenças mentais. Como naquele tempo não havia psicologias, ou psicologia das profundezas, nem psicanálises, nem psiquiatrias, nem nada dessas coisas, tudo o que era realmente, diríamos, doença mental, chamemos de doença mental, doença psiquiátrica, passava por ser, portanto, diríamos assim, forças demoníacas. Mas aí as demoníacas, e é no plural, daimonia, os demónios são mesmo forças, portanto, não tem a ver com uma pessoa, não tem a ver com realmente alguém, com alguém que nos esteja a fazer mal. Agora, outra coisa é, de facto, o chamado Satan, que depois traduzido para grego, e então aí temos, de facto, portanto, o masculino diabolos, o diabo. Esse Satan, ou realmente esse diabo, é realmente uma força personalizada. Essa é a personalizada. É uma força personalizada, portanto, contra Deus. Quais é que são os valores positivos do satanismo? Os valores positivos do satanismo têm muito a ver com o facto de uma pessoa se conhecer a si própria, conhecer as dimensões inconscientes que a própria escuridão das coisas traz. Ou seja, porque tudo aquilo que é mais escondido e que é mais obscuro tende a ser categorizado como uma coisa má. Porquê? Porque as pessoas estão habituadas ao caminho da luz e a ver aquilo que lhes aparece à frente. Então também aqui 5 velas. O que é que representa este número 5? É algum número mágico em termos satânicos? Não sei, o número 5 pode ter muitas significações em várias religiões. Pessoalmente, eu acho que o 5 tem a ver com os elementos. Com quais elementos? Com os elementos que eu tinha referido. Com a água, com o fogo, com o espírito, com o ar e com a terra. A Constança é, de facto, uma satanista, mas é uma satanista que tem a visão intelectual do satanismo. Talvez em parte porque a Constança está também a estudar psicologia e está já no último ano de psicologia e acabou de nos dar aqui uma explicação na Gruta do Monge sobre qual é a sua visão do satanismo, que reflete em grande parte o que é o satanismo para muitos portugueses, ou para muitas pessoas, muitos portugueses que professam o satanismo.
Os nossos rituais geralmente eram realizados em campo aberto, em espaço aberto, ou então num pequeno templo que nós tivemos. Era um templo iniciático, né? em que nós tínhamos determinados rituais em que as pessoas deveriam passar determinadas provas e era dado um determinado tipo de conhecimento. Simplesmente isso. Agora, os grandes rituais eram em espaço aberto. Esses grandes rituais, principalmente, eram rituais de armazenamento de energia, de tentar entrar em ressonância com a energia do ambiente. Mas a maior parte das pessoas pensavam que satanismo era um sinônimo de sexo coletivo. Essas aí se decepcionaram. De fato, as pessoas que vinham à procura de um conhecimento, elas permaneceram por algum tempo. Depois eu dissociei o grupo porque segui um outro caminho. Realmente eu tive uma experiência nos Estados Unidos com um grupo de jovens católicos. Éramos uns 30 e tantos a 40, já lá vão uns 20 anos. Nós fomos passar um fim de semana, sexta, sábado e domingo, de facto a um parque muito bonito, Yosemite. É um parque que aparece muito nas televisões, nos filmes, enfim, etc. É uma coisa muito grande. E ao nosso lado estava realmente um grupo satânico, também de umas 20 pessoas, entre os seus 30 a 40 anos. Nós começamos necessariamente a cantar com as violas, as guitarras, a cantar canções religiosas, e, portanto, tudo em inglês, necessariamente. E eles notaram, portanto, que havia ali um grupo cristão, não é? Não sabiam se eram católicos ou protestantes, não é? Portanto, e vieram ter comigo como responsável e pediram para nós não cantarmos, portanto, canções, porque eles iriam matar Jesus, crucificar Jesus, e disseram, portanto, pertenciam a um grupo satânico. E eu disse, pronto, está bem, falei com a rapaziada, lá nos metemos nas tendas, eu fiquei alerta a ver o que é que se passava, e aquilo começou por volta das 11h30, vestiram todos de branco, estabeleceram uma tenda também branca lá no centro. Eu estava assim a 20 metros, portanto, da distância, portanto, eles tinham depois o seu camping próprio necessariamente, e lá tinham o seu ritual, não faço ideia nenhuma quem é que era o sumo sacerdote, ou o sacerdote ou não era. Na tenda havia, porque eles tinham, portanto, uns holofotes, etc. Havia realmente um altar. Entretanto, via-se que uma mulher ficou em cima, portanto, do altar. E fala-se muito das missas negras, com as mulheres nuas, portanto, no altar, mas isso não posso dizer. E a certa altura ouvi realmente o martelar, durante muito tempo, martelar contra Jesus, um martelo. Entretanto, via-se também uma pintura de Jesus que eles queimaram, mas era sobretudo aquele martelar que realmente era terrível e tal. Mas aquilo foi questão de andaram 2 horas e depois de manhã, uma vez que as casas de banho eram comuns, um deles veio falar comigo se a gente tinha tido medo. Eu disse que sim, tivemos um certo medo. E ele disse, vocês não tenham medo, realmente nós, os cristãos, não fazemos mal nenhum, mas realmente não podemos, é com Jesus, temos que matar Jesus, porque Jesus matou o diabo, e o diabo anda por aí à solta, e mais isto e mais aquilo, portanto, o Satanás, e se a gente não adorar o Satanás, as forças do mal, as forças, portanto, do Satanás andam à solta, e assim a gente adorando as forças do Satanás, temos as forças do Satanás connosco, e assim temos paz na vida, temos paz na família, temos paz na sociedade. Quer dizer que diremos a tese religiosa ou a tese teológica deles é que o Satanás não conseguiu, de facto, a vitória sobre Jesus, uma vez que Jesus morreu, mas ressuscitou, e daí a vitória, de facto, de Jesus. Então o Satanás hoje manda no mundo, manda na sociedade, manda na política, manda na economia, e é necessário realmente, então, eles terem as forças do Satanás com eles próprios, para que eles possam ter dinheiro, força, política, amor, e essa é a tese. Chegamos agora ao Alto de Santo António. Lá dentro estão Count Raven e Iberan Webb, 2 adeptos do satanismo que possuem uma fanzine sobre black metal. Black metal é a música satânica por excelência e vamos então falar com eles. Count Raven, desde quando é que tem este vosso projeto sobre black metal em Portugal?
O projeto começou há cerca de 2 anos e meio atrás. A gente gostava deste tipo de música e as ideologias faziam parte também um pouco de nós, por isso demos início a uma publicação que tem como objetivo divulgar o underground português, assim como bandas também estrangeiras, principalmente black metal, mas também de outros estilos musicais, também de outros campos do metal. E que ideologia é essa? Ora bem, esta ideologia do black metal, pronto, é basicamente tocar heavy metal, ou seja, com influências mais de thrash metal, e ao mesmo tempo abranger tópicas satânicas, que essa é mesmo a verdadeira essência do black metal, é tocar metal, mas com tópicas satânicas. O que é que são tópicas satânicas? São letras? Sim, letras. O que é que têm essas letras? Bem, essas letras, pronto, podem não ser à partida letras explícitas de invocação a Satanás ou coisas do género, mas pronto, basicamente falam pronto, mesmo do tópico satânico. Essas bandas atuam em Portugal? Sim, há várias bandas que atuam em Portugal. Quais? Pronto, posso dar o caso de Cradle of Filth, toca cá várias vezes em Portugal. Agora vai tocar também cá uma banda que já pronto, são considerados por muitos os pais do thrash metal, que é Slayer, mas pronto, isso não tem muito a ver com o black metal, tinha mais a ver na fase de nascença da banda e pronto, acontecem por vezes esporadicamente concertos disto, de black metal, mas não muitas vezes, não é? O black metal tem também toda uma cenografia e um mise-en-scène muito próprio. O que é que aparece nos concertos de black metal? O que é que se vê no palco? Um fã de black metal pode contar normalmente com as pinturas. Pinturas faciais? Sim, pinturas faciais. Que tipo de pinturas faciais? Tentam representar talvez a morte um pouco e pintam-se com pinturas nos olhos, na boca, em várias zonas da face e tentam exprimir um lado mais mórbido de cada um. Normalmente. Que outro tipo de símbolos aparecem nos concertos de black metal? Aparecem pentagramas normalmente e pode haver também coreografia de bailarinas a dançar ou mesmo outro tipo de coisas que as bandas convidam para aparecer em palco. A visão que eu tive, que me levou a fundar o primeiro grupo satanista, ocorreu no Brasil depois de ter vindo de uma sessão de quimbanda, onde um médium falou que eu, mais cedo ou mais tarde, teria a visão de uma essência. Estava um dia dentro da minha casa, à noite, quando apareceu uma figura muito alta, toda vestida de preto e com os olhos brilhantes, de um brilho de fogo. Não falou nada e ficou parada. Eu fiquei mais ou menos estático, não sei se tive medo, o que foi. Não sei o tempo que tive essa visão. E depois passou, ela desapareceu lentamente, como se esfumasse. A única coisa que fez foi sorrir para mim, nada mais. E daí em diante eu comecei a dedicar mais ao assunto, comecei a estudar melhor o assunto, até que dentro de um determinado caminho foi em torno de mim grupando outras pessoas que se interessavam e orientei e formando essas pessoas formando um grupo. Cristo morreu numa sexta-feira. O problema está ligado, portanto, à morte de Cristo. Morreu numa sexta-feira. Em que dia é que ele morreu nós não sabemos. Portanto, enfim, mas está tudo ligado ao chamado, portanto, a festa da Páscoa, é o 14 de Nisan. O 14 de Nisan é a festa da Páscoa. Cristo morreu antes da festa da Páscoa, portanto, não morreu com certeza no dia 14. Morreu, portanto, numa sexta-feira e num dia 13. Daí o problema da sexta-feira e o problema do dia 13, ligado diretamente, portanto, à morte de Jesus Cristo, que foi num dia 13, que foi numa sexta-feira. E então o diabo anda à solta, porque realmente o diabo foi vencido na sexta-feira. Portanto, a sexta-feira pelo mistério pascal. E daí, portanto, essa cultura, essa maneira de pensar, o 13, a sexta-feira, que é apenas cultural, não tem importância absolutamente nenhuma, mas isto está de tal maneira arraigado nas pessoas, não se podem sentar 13 à mesa, que não sei o que mais, mas a verdade é que o dia 13 para nós, até em Portugal, está completamente desfeito, porque temos o dia 13 de maio,
o 13 tudo relacionado com Fátima, o 13 do Santo António. Portanto, eu gosto muito do dia 13, eu gosto imenso do dia 13, mas a verdade é que, de uma maneira geral, as pessoas não se querem casar nunca no dia 13, não se querem casar nunca, sobretudo numa sexta-feira também acontece, mas hoje em dia já se casam, enfim, algumas pessoas casam-se nas sextas-feiras, mas, portanto, isso pertence ao mundo cultural ligado, portanto, ao 13, que é a morte de Cristo, e à sexta-feira, que é a morte de Cristo. Pronto, a ideologia do black metal tem por trás uma forte mensagem de satanismo, como é óbvio. Porque toda a boa banda que se preze de black metal tem que forçosamente falar sobre tópicas satânicas, não só sobre uma singular tópica satânica, mas podem falar de outras tópicas que a ela estão ligadas. Mas que tópicas satânicas são essas? É morte, é sangue, é sexo? O que é? Sim, é morte. Também há algumas bandas que já falam sobre vampirismo hoje em dia, mas que tocam o estilo de black metal. E também há outras que, pronto, misturam já um bocado de coisas que não deviam ser misturadas, como é o caso da política. Há já muita gente para aí a misturar tópicas nazis com black metal, o que eu acho que é errado, porque o black metal na sua essência tem a ver com satanismo e não tem a ver com nenhuma vertente política. Mas o black metal trouxe também alguns problemas, nomeadamente na Noruega, em que houve pelo menos um desses grupos de rock satânico que incitou os seus seguidores a queimarem igrejas, e isso trouxe problemas com a polícia. Sim, trouxe problemas com a polícia. O black metal na Noruega foi o seu auge, foi mesmo na Noruega. Isso foi em que ano? Por volta de 92, 93, foi mesmo o auge do satanismo na Noruega devido ao black metal. Temos o exemplo de Burzum, que queimou várias igrejas. Quer dizer, Burzum não queimou várias igrejas, mas está aqui uma igreja demonstrada na capa queimada e deu origem a outros acontecimentos também. Para além disso, Beran Webb, você tem aí também a capa de um disco que foi censurada, certo? Como é que isso passou? Ora bem, esta banda, primeiro que tudo, chama-se The Aside e é uma banda dos Estados Unidos. A história foi assim um bocado, estúpida para variar. Era que os The Aside queriam pôr, a capa de Cristo Desventrado, com o Cristo Desventrado, só que os produtores, não digo antes os produtores, mas os distribuidores recusaram-se a fazer a manufatura do CD precisamente por causa dessa imagem explícita. Ou seja, censuraram a capa e puseram uma manta por cima do Cristo, mas pode-se notar assim uns certos pigmentos de sangue aqui e acolá, mas pelo menos já dá uma certa ideia do que é que eles queriam a mostrar na capa. Também vem lá dentro mesmo, a imagem mesmo verdadeira vem lá dentro depois do booklet. Há outras capas talvez menos chocantes, mas que também influenciam ou inspiram os satanistas portugueses. Pode mostrar algumas delas? Posso. Temos esta aqui que é de Morbid Angel, com o álbum Covenant. E podemos ver aqui, eles retratam aqui livros satânicos, velas, punhais, tudo isto de simbologia satânica. Tem também aqui pentagramas. Este pentagrama, por acaso, foi criado por eles, não é nenhum pentagrama clássico. E acho que é uma capa que basicamente explica o conceito dessa banda. Depois tenho aqui outra capa que é de Battery, esta já é mesmo muito conhecida, é o primeiro álbum de Battery, que é também, autodenominado. E lá está, representa aqui o bode, lá está com os cornos, como é típico, e posso dizer que esta também foi uma das primeiras bandas que deu origem a este movimento todo que hoje se chama mesmo black metal. Ficámos a conhecer o que pensam, o que fazem e o que ouvem alguns dos satanistas portugueses na atualidade. Mas a história do satanismo remonta há milénios e vem descrita no Antigo Testamento, no livro de Jó. Jó era um homem muito rico e um crente em Deus. Satanás, por seu lado, era um anjo de Deus, sentava-se ao lado de Deus e tinha como missão causar dúvidas em Deus. E Satanás, num determinado momento, virou-se para Deus e disse-lhe: Jó só acredita em ti porque é muito rico. Se lhe tirarmos todas as suas riquezas, ele deixará de ser crente em Deus. E Deus então mandou Satanás à terra para tentar Jó. Satanás veio à terra e matou o gado de Jó, matou as mulheres de Jó, destruiu as colheitas de Jó, queimou as casas de Jó. No entanto, no final, Jó permaneceu crente a Deus. E Satanás provou assim que tinha triunfado. Provou que só praticando toda a espécie de mal se pode reconhecer verdadeiramente o que é o bem. O satanismo, entretanto, deu várias voltas até à atualidade. Quem o recriou foi Anton LaVey, nos Estados Unidos, em 1966, quando fundou a Igreja de Satã. Aliás, para os satanistas, nós estamos no ano 32 da era satânica. O ano é marcado pelo início, pela fundação da Igreja de Satã.